O aborto e as escrituras. Nós precisamos falar sobre isso. Anualmente, eu pesquisei esses dados, todos davam mais ou menos a mesma coisa, deve ser isso. Não sei também como eles contam, porque muitos são clandestinos, mas 55,7 milhões de abortos anualmente, de mulheres que abortam, né? Isso conta a pessoa que aborta, não necessariamente só o feto. Por quê? Porque às vezes são gêmeos, trigêmeos, né? Então o número é maior. Então, no mínimo, 60 milhões de pessoas, de crianças, estão morrendo anualmente. Na Segunda Guerra Mundial morreu, se não me engano, 40 milhões de pessoas, em um período de 4 anos. Né? O número de aborto me faz crer que seja o maior genocídio da história. Temos um genocídio moderno. Se antigamente as mães jogavam seus filhos no fogo para adoração a Moloque, hoje elas vão em clínicas de aborto para matar seus bebês. E a gente vai ver esse tema à luz das Escrituras. Eu não sou médico, eu não sou pediatra, mas a Bíblia tem a falar sobre esse tema. A Bíblia fala sobre quando começa a vida, a Bíblia fala sobre o valor da vida. Então a gente vai ver isso, porque é cada vez mais comum que evangélicos apoiem o aborto. Tem pastores que apoiam o aborto. Crentes, eu não considero, tá? Menos por desinformação. Aí você explica, mostra na Bíblia legal. Continua ainda defendendo, para mim não é possível que seja cristão. Então a gente vai ver nas Escrituras. A primeira coisa que a gente vai ver na Bíblia, e vocês podem perguntar no decorrer do nosso estudo, é que a vida é um direito dado por sermos imagem e semelhança de Deus. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 9, verso 6. Gênesis 9, 6. Então, o que a Escritura fala sobre o aborto? Gênesis 9, 6. Aliás, se algum membro aqui defender aborto, eu encaminho para a Assembleia para exclusão. Muito simples. E se a igreja não excluir, eu vou fazer Assembleia Extraordinária todo mês até ser excluído. Dá uma de cunha, né? Gênesis 9,6 diz o seguinte, né? Eu vou ler o 5 também. E certamente o vosso sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. O que o próprio Deus diz aqui? Deus fala que se a gente derramar o sangue, a vida, tirar a vida de alguém, essa vida será requerida. Por quê? Por que a vida não pode ser tirada? Porque a Bíblia diz que esse homem, essa pessoa, é a imagem de Deus. Então, onde é que está o valor intrínseco do ser humano? Está no fato que ele é a imagem e semelhança de Deus. Um ataque à vida humana é um ataque ao próprio Criador. Matar alguém é atacar a Deus. Assassinar alguém é tentar assassinar o próprio Deus. A Bíblia é muito clara sobre isso. Ali, em Levítico 24, 17... Vamos abrir. Deixa eu ver se é esse texto. Temos uma outra ordem da lei, né? E aqui, se você ver o verso 21, o verso 1 do capítulo 24, diz: E o Senhor falou a Moisés dizendo, aí começa a falar do Senhor. E no verso 13, e o Senhor falou a Moisés dizendo. Aí tem toda a instrução levítica, mas olha o que diz o verso 17. E aquele que matar algum homem, certamente morrerá. Então a gente tem aqui uma proibição clara do assassinato. Uma proibição clara. Ali em Êxodo 20, 13, e aqui a King James ela é muito boa, porque existe um mandamento, não matará, só que a gente vê na Bíblia pessoas matando, a gente vê o Estado de Israel matando, correto? Êxodo 20,
verso 13. Aqui a King James, ela, nas traduções em português, das que eu conheço, é a única aqui que acerta. Traduz como é a intenção do texto. Ok? Geralmente é traduzido como não matarás. Como é que está na King James? Não assassinarás. Qual é a diferença? Quando o Estado pune alguém com pena capital, Israel fazia isso, não é um assassinato. É uma punição com pena capital. Eu não estou advogando pena de morte ou não, só estou dizendo que não é assassinato. Quando você vai numa guerra, Israel estava em guerra, e você tem uma batalha, e você mata numa guerra, não é um assassinato. Quando um policial, na defesa do seu ofício, tira a vida de um bandido, não é um assassinato. Ok? Não é a quebra do mandamento. Quando fala não assassinarás, é o assassinato premeditado de um inocente. É essa a proibição do mandamento. Proíbe que você, de maneira premeditada, você tire a vida de alguém que não fez nada. Não tem a ver com legítima defesa, nada disso. Então é não assassinarás. É o assassinato. Então a gente vê que a Bíblia, ela proíbe de maneira peremptória, de maneira clara, são o que a gente chama de textos axiomáticos. Não tem o que interpretar. Né? A bola é redonda. A bola é redonda. Não assassinarás, não assassinarás. Aquele que tirar a vida do homem terá sua vida tirada por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem. Não há o que interpretar. Assassinato é pecado. Ok? É pecado. É uma quebra do mandamento. Só que aí tem uma questão. E aqui eu vou entrar na escritura, não na ciência. Porque eu não sou cientista, eu sou pastor. Só que a ciência é submissa às escrituras. É assim que eu creio. Quando começa a vida? A maioria dos cientistas, a maioria dos médicos fala que é na concepção, outros tentam dizer que não é, mas aí eu não sei como é que eles entendem que não é, mas tudo bem. De acordo com a Bíblia, quando começa a vida? Essa é a grande questão. Eu poderia perguntar se o feto não é um ser vivo, o que ele é? Né? Poderia perguntar. Né? Porque ninguém fala, o meu feto, todo mundo fala o quê? O meu filho, minha filha. Né? Mas a Bíblia vai nos responder. Ali em Salmo 139, e eu já conheci pastores defendendo o aborto. Sempre fala assim, eu não defendo o aborto, eu defendo o direito da mulher. Porque fica feio falar que defende o aborto, né? O direito da mulher assassinar, né? Salmo 139, verso 13 e 14. Deixa eu achar aqui. Diz o seguinte: pois possuíste os meus rins, cobrisse-me no útero da minha mãe. Eu te louvarei, pois assombrosamente e maravilhosamente fui feito. E hoje, com os ultrassons modernos, a gente pode ver que é exatamente isso. É maravilhoso. Né? Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Ele fala que cobrisse-me no útero da minha mãe. Ele já fala que Deus estava com ele, que Deus tinha feito ele, e ele já era ele quando? No útero. Não há discussão. Não existe discussão de acordo com as escrituras de quando começa a vida. Né? E ninguém é melhor do que o próprio Criador da vida para dizer quando começa a vida. Ok? Né? É interessante, né? Aquela analogia, você está lá e vai fazer um bolo. Né? Aí alguém abre e antes de ficar pronto, pega e joga no chão. O que você fala? Aí você destruiu o que seria um bolo? Você fala o quê? Você destruiu o meu bolo. Né? Porque ele só podia se tornar um bolo adulto completo. Então, de acordo com a Bíblia, a vida começa no útero. Na concepção. Né? Lá no útero da mulher. Ali em Jeremias, vamos abrir 1:5. Jeremias 1:5. Diz: antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da onde? Do útero. Eu te santifiquei e te ordenei como profeta das nações. Antes que ele saísse do útero, Deus já tinha escolhido ele como profeta. Deus já se relacionava com ele no útero. É dito o seguinte para os crentes: você não pode misturar
religião com o Estado, porque o Estado é laico. Pois bem, por que nós acreditamos que o aborto ele tem que ser proibido? Porque entendemos que ele é um assassinato. Qual pessoa normal acha que o assassinato tem que ser liberado? Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. A sociedade iria ruir. Então não é uma questão só de religião, é uma questão que o aborto, de acordo com as escrituras, é um ato de assassinato. É um assassinato. Não tem outro nome para isso, né? Ali em Lucas 1, e aqui era para acabar qualquer discussão de um crente sobre o aborto, bem que tem até pastores dizendo que Maria teria sido violentada por Deus porque foi grávida pelo Espírito Santo, né? Alguém manda ele ler o texto que ela fala, eis aqui a minha serva fará toda a sua vontade. Mas eu já escutei que Eva é uma mulher trans porque ela nasceu da costela de Adão, então ela tem só cromossomo masculino. A pessoa é tão ignorante que qual que é mais difícil? Criar da costela de Adão uma mulher com cromossomo feminino ou criar o universo? Se o cara cria o universo primeiro, então fazer uma mulher é muito mais fácil. Então a gente escuta isso de gente da igreja, né? Da igreja, né? Ali em Lucas, aliás, sabe qual é a profissão de Lucas? Vocês sabem? Médico, né? Lucas era médico. Lucas 1, 41, a gente vai ver algo bem interessante, né? Diz o seguinte: aqui Maria vai visitar Isabel ou Elizabeth, né? Como está na King James. E aconteceu que, quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre. E Elizabeth foi cheia com o Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado o quê? O fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim que a mãe do meu Senhor venha a mim? A mãe do meu? O bebê estava onde? Jesus estava onde? No ventre, e ela chama o bebê do ventre de Senhor. A mãe do meu Senhor. Pois eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. Gente, como é que um cristão vai dizer que a vida não começa na concepção? Não começa no ventre? É impossível, diante do texto bíblico, você afirmar que a vida não começa... aliás, isso é aquela questão que tornaram-se sábios, fizeram-se loucos, né? Não precisa ensinar isso. Todo mundo sabe que quando a pessoa está grávida, ela tem uma vida dentro, correto? Não se aborta algo que não é vivo, que não está em curso, né? Então a gente vê aqui nas Escrituras que a Bíblia define que desde o ventre já há vida, ok? Sim? Deixa eu ver. Informe, sim. Ainda sem a forma, seus olhos já viram meu corpo. Sim, também. Toda a construção da vida no útero, ela é algo que é uma dádiva de Deus, né? Há um ser humano ali, né? Aí tem as questões polêmicas e a gente deve pensar sobre elas. O bebê vai nascer sem cérebro. Um órgão te faz menos humano do que uma pessoa? Não faz. O fato é que bebês sem cérebro respondem a carinho dos pais. Como? Mas respondem. De maneira bem primitiva, mas respondem. A questão mais séria seria a questão do estupro, né? Do estupro. Porém, quando uma mulher é estuprada e engravida, você tem a vítima, que é a mulher. Quando ela aborta, você tem duas vítimas. A mulher que foi estuprada e o bebê que foi assassinado. O mais cristão, já que se não consegue cuidar, e deve ser muito difícil, seria dar para adoção, porque alguém não tem que ser assassinado em seu ventre, porque o pai é um canalha. Então, não é uma questão de debate para cristão. Não é uma questão. Coisas ruins acontecem com pessoas que não mereciam que acontecesse. É verdade. Só que, qual é o maior de todos os direitos? A vida. Nenhum direito, nem o da felicidade, está acima do direito à vida. Não existe direito superior ao direito à vida. Isso está na mão de Deus, né? O fato, com a queda, as doenças entraram no mundo. É uma realidade.
né? E a gente não compreende. Mas o que a gente compreende? Aquilo que está revelado. Que quem dá vida e quem tira a vida é o Senhor. Né? É o Senhor que assim faz. Né? Mas eles usam um texto. E aqui até vai virar uma live com a BV Books aqui, porque eu falei para eles que nesse caso aqui foi um golaço da King James. E eu olhei todas as Almeidas, até a Almeida de 1819, e a partir de 1911, todas as Almeidas, incluindo a CF, todas, elas traduzem errado, todas. E eu fui pesquisar para ver onde é que veio esse erro de tradução, e pelo que eu entendi, vem da Vulgata. Tem o texto do Antigo Testamento que é usado para justificar que a Bíblia diz que a vida de um feto vale menos que a vida da mãe. Tem o texto do Antigo Testamento, por causa da má tradução. Né? E eles usam esse texto. Inclusive, alguns engomadinhos, né, pastores famosos, que já deveriam ter sido expulsos há muito tempo, de determinadas convenções, citam. Né? Êxodo 21, 22 e 23. Êxodo 21, 22 e 23. E o 24 também. Podem ler na Almeida. 21, 22... Não, 22, desculpa, 21, aí o verso 22 até o 24. Oi? Não, é o Êxodo 21, do versículos 22 ao 24. Olha aqui o problema aqui nessa tradução. Se dois homens brigarem e assim querer acertar a mulher grávida e só tiver um aborto, mas não tiver dano na vida, não tem problema. Só paga uma multa. Isso é uma tradução que está errado. Como é que está na King James? E aqui Almeida não traduziu assim. Provavelmente esse erro entrou na corrigida por meio da Vulgata, quando foram fazer a revisão que se deu a CF e as outras Almeidas. Eles manteram o erro da corrigida por alguma desatenção, né? Mas olha como é que está. Se homens lutarem e ferirem uma mulher grávida, assim que seu fruto se apartar dela, e não havendo outro dano, certamente será punido, conforme o que impuser o marido da mulher, e ele pagará segundo o que o juiz determinar. E se houver qualquer dano, então dará vida por vida. O que ele está dizendo? Olha, dois homens brigou, acertou a mulher. Se o bebê nascer prematuro, se apartar dela, mas não houver dano de vida, multa. Se tiver vida, dano de vida, seja da mulher ou do bebê, mata ele. Isso é um erro de tradução. Aí, nesse caso, é um erro muito sério de tradução, porque ele está dando o quê? A mulher vale mais do que o feto. Se só abortar, não tem problema. Se só abortar, não tem problema. Você paga uma multa. Não é isso que o texto está dizendo. A palavra ali é yatsa. É ir para fora, fazer sair. Fala-se de nascer prematuramente. A mulher está grávida, você recebeu uma paulada na briga dos homens. Não sei o que essa mulher grávida está fazendo perto dos dois homens se brigando. Né? Também podia ajudar. Né? Recebeu uma paulada. Aí ela entrou em trabalho de parto, o bebê saiu. Saiu o seu fruto. Se houver qualquer dano a ela ou ao bebê, então é vida por vida, olho por olho, dente por dente. Faz todo sentido com o texto, e a tradução do texto é isso. A Almeida, de 1819, fala, e seu fruto lhe sair. A Almeida diz isso. Por algum motivo a corrigida, eu acho que é porque a Vulgata fala abortium, alguma coisa assim, né? A Vulgata latina é uma tradução católica, né? do século V, né? 405, né? Ela bota aborto, e por algum motivo entrou aqui. Entrou.
Né? Então, o que os abortistas cristãos dizem? Olha, mas a Bíblia diz que se duas pessoas brigarem e acontecer um aborto, mas não matar a mulher, então dá só uma multa, porque aborto não é vida, ou é uma vida menos valiosa. Essa seria a interpretação natural desse texto se a palavra ali fosse aborto. Só que não é, é fazer sair, é sair antecipadamente. Né? É um nascimento prematuro. Então, as pessoas, e obviamente elas poderiam estudar e verificar que é um erro de tradução, mas elas não querem fazer isso, elas querem pegar um texto, se agarrar nele, independente do que o texto de fato diga. Então, o que o texto está dizendo? E aí o texto corrobora o que a gente fala. Você brigou, bateu na mulher sem querer, nasceu prematuro, mas paga uma multa. Alguém morreu, a mulher, ou o feto, ou o fruto, né? O seu fruto saiu, aí você tem que fazer o que com você? O que vai acontecer com você? Você vai ser assassinado. Aí realmente é um erro, aí deve se mudar. Depois eu vou entrar em contato com a Trintariana para que isso seja mudado. Mas aqui em James aqui fala, assim que o seu fruto, seu filho, se apartar dela. E não havendo outro dano além desse nascimento prematuro. Deu para entender até aqui? Então o que nós temos até aqui nesse momento? Né? A vida é um direito por sermos a imagem de Deus. Ok? Aliás, isso é fundamental entendermos. Por que é errado matar? Vamos excluir Deus da jogada. Por que é errado matar? Por que faz mal a outro? E por que isso é errado? Por quê? Animais matam o tempo todo? Né? Se você tira Deus da jogada, você não tem base sólida para dizer que o assassinato é errado. Ah, mas porque a sociedade convencionou que é errado. Ela também já convencionou que a escravidão era certo. Era certo? Não. A sociedade alemã convencionou que o nazismo era certo. Então a sociedade não tem capacidade de convencionar alguma coisa ser certo ou errado. Ela descobre o que é revelado como certo e errado. Então se você tira Deus da jogada, a imagem de Deus, você não tem motivo para dizer que é errado matar. Eu sei que nem todo ateu vai achar que tem que matar. A maioria não vai achar. Por quê? Porque dentro dele tem a imagem de Deus que entende que isso é errado. Né? De acordo com as Escrituras também, a vida começa quando? Na concepção. Então, dentro do útero de uma mulher, existe um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Só um parênteses aqui. Aqueles que acreditam que o batismo salva o bebê do pecado original, e sem o batismo o bebê será condenado, o que faz com os fetos abortados? Que nem batizados puderam ser. Vão para o inferno? Faz sentido isso? Não, né? Então começa na concepção, as Escrituras demonstram isso, e o único texto usado por eles é um problema de tradução, que é facilmente resolvido com uma análise melhor do texto. Porém, existe uma outra argumentação daqueles cristãos, entre aspas, na boa, para mim não é crente. Por quê? Porque tem os 10 mandamentos. Aí você começa a falar o seguinte, você pode ter outros deuses, é crente? Não é. Né? Você pode ser idólatra, é crente? Não é. Você pode agir com o nome de Deus de maneira irreverente, pode blasfemar Deus, é crente? Não é. Você não tem que separar um tempo para Deus em comunidade, né, com o 4º mandamento, é crente? Não é. Você não tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Então, não é crente. Você não tem que ser fiel no casamento. Não é crente. Então, o 7º também. Não assassinarás. Se o cara fala que pode, não é crente. Ok? Né? Mas eles vão falar o seguinte, olha, isso é um problema moderno, que a igreja tem que responder de maneira moderna. A igreja não está preparada, já ajustaram isso, a igreja não está preparada, a igreja evangélica, para responder essas questões modernas, sobre aborto, sobre essas coisas. Não está preparada. Tem que ter uma nova hermenêutica. Temos que atualizar a Bíblia. Uma nova maneira interpretativa, porque nós nunca enfrentamos esses problemas. A pergunta é, será que nós não enfrentamos esses problemas antes? Eu vou abrir aqui o livro do David Bercott, que fala em os primeiros cristãos. Né? A imagem bem legal aqui, o Coliseu, um leão e crente que vai virar lanche. Né? Aí ele vai falar ali na página 31, uma coisa interessante. Assim como nos dias de hoje, os romanos se preocupavam com as gestações indesejadas. Como não havia os meios modernos de contracepção, os romanos tinham 3 meios para lidar com gravidez indesejadas. Estrangular os recém-nascidos. Tem gente que fala em aborto pós-parto já, em alguns locais dos Estados Unidos e Europa, tá? Nasceu, mata. É mais seguro para a mãe, né? Estrangular os recém-nascidos. Abandonar os bebês à beira de uma estrada, onde geralmente morriam ou eram levados como escravos.
e abortar. Eram as formas que eles tinham para lidar com uma gravidez indesejada. Ao contrário do que sempre pensei, o aborto não é uma invenção do século passado. O advogado cristão Marcus Félix representou os romanos, dizendo o seguinte: há mulheres entre vocês, repreendeu os romanos, dizendo: há mulheres entre vocês que bebem porções especiais para extinguir a vida dos futuros seres humanos em suas entranhas, cometendo assassinato mesmo antes de darem à luz. Em Roma, um cristão falava, um advogado, que havia mulheres que bebiam chazinho para matar seus filhos. Isso acontece hoje? Então, já acontecia na época, correto? Ele chama isso de quê? Esse cristão de assassinato. Né? Uma vez mais, os cristãos se posicionaram de modo enfático ante algo que era considerado um costume moral e civilizado. Na época, era considerado moral o aborto. A gente está tão estranho que a nossa sociedade está se tornando pré-cristã. Hoje, se você é contra o aborto, o imoral é você. Antigamente, qualquer pessoa tinha a noção que isso era errado. Nessa sociedade, aquilo que a gente sempre considerou errado se tornou o certo. Naquela época, o errado era o certo. A gente está indo para um tempo pré-cristão. Pré-cristão. Né? A diferença é que eles não usavam a Bíblia para tentar justificar os seus atos. Né? Quando alguns romanos fizeram a absurda acusação de que os cristãos comiam crianças em seus cultos religiosos, Atenágoras, um apologista cristão e escritor do segundo século, respondeu às acusações da seguinte forma: se nós temos acusado suas mulheres que tomam poções para abortar de cometer assassinato, que aliás terão que prestar contas a Deus, como poderíamos matar crianças? Não faz sentido algum considerarmos o feto como um ser humano sob os cuidados de Deus para matá-los depois de nascido. Então, ele fala que as mulheres seriam acusadas diante de Deus, e Deus vai prestar conta, vai querer que elas prestem contas, e ele já entende o ser humano no segundo século como o feto como ser humano. O que fala Tertuliano? Né? Em nosso caso, já que o assassinato é proibido em qualquer forma, não podemos destruir sequer o feto no ventre da mãe. Interromper a gravidez é apenas uma maneira mais rápida de matar. Não importa se você mata alguém já nascido ou alguém que ainda não nasceu. Isso são os crentes do segundo século respondendo à sociedade. Então, aquela afirmação: a sua igreja é antiquada porque os costumes mudaram. Não, eles não mudaram. Eles apenas ressuscitaram para essa geração. Qual tem que ser a resposta da igreja? A mesma que ela deu no segundo século. Isto é pecado, isto é assassinato, vocês vão prestar contas diante de Deus. Um cristão que defende isso, quando é alertado que isso é pecado, tem que abandonar o seu pecado e se arrepender. Se continuar a fazer isso, é uma evidência que não é cristão. É uma evidência que não é cristão. Sim. Sim. Mas é uma bênção de Deus. A minha resposta é que existe um instigador por trás disso. Pensa bem, eu concluo com isso. O que Faraó fez com as crianças? Mandou matar. Quem estava instigando Faraó? Satanás. O que Herodes fez? Sempre é algo instigado. Claro, tem maldade humana, só que Satanás faz isso. As mulheres de Israel, elas estavam cumprindo uma prática pagã, que é pegar sua criança e jogar na fogueira. Quem instigava isso? Quem pede sacrifício de criança? Satanás. Só que ele está pedindo agora de uma maneira sofisticada. Porque o homem é muito sofisticado para adorar deuses pagãos. Ele vai adorar seu próprio ventre, seu próprio Deus, ele mesmo. Então, como um feto, uma criança atrapalha a sua vida, e a maioria, 99% dos casos, tem nada a ver com doença de gestação ou estupro, não tem nada a ver com isso. Né? Como o homem é muito sofisticado, muito inteligente para adorar Moloque, Baal, o que Satanás fez? Eles não existem. Mas continue matando seus fetos e dando a mim, como sacrifício. Então, o sacrifício moderno a Moloque são os abortos. Só que num grau que nunca houve. Mais de 55 milhões anualmente. A torcida do Flamengo não tem 50 milhões? É um número absurdo. Absurdo.
gigantesco. Fosse um já seria triste, mas é um genocídio. Então, Satanás tem dominado essa sociedade. Sim. 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 Claro, aí é uma questão. O aborto, a adoção, viraram o que é moral, o que é correto. Viraram o que é moral. A vida humana, a Bíblia fala que haveria um tempo que não haveria mais afeição natural, afeto natural. Qual é o afeto mais natural que o afeto de mãe e filho? Aí você vê mulheres comemorando a liberação do aborto. Aí, mas há mulheres que morrem em aborto clandestino. Todo aborto alguém vai morrer. Se der errado é os dois, se der certo é um. Mas sempre alguém vai morrer. Alguém morre no aborto. Você estava tirando uma vida, de acordo com a Bíblia. Sim, sim. Ela se colocou ao risco disso. Sim, sim. Não existe. Sim, o direito à vida é o mais sagrado de todos os direitos. Não existe nenhum direito maior do que esse. Ficou alguma dúvida sobre o que a Escritura fala? Se ele fala a Bíblia, isso é uma questão fora o pessoal, a Bíblia não fala sobre isso. Fala, porque Deus é sábio. Por que Deus colocou descrição no útero? Porque Ele conhece o ser humano. Ele conhece a nossa massa. Né? Então, a Bíblia em nenhum momento apoia aborto. Eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Acho que se houvesse uma assembleia, algum membro aqui que apoiasse o aborto, seria unanimemente exortado a se arrepender, e caso não se arrependesse, não precisa nem um aborto. A propagação dessa ideia é pecado, ok? Propagar isso é pecado. Não é só fazer. Propagar é pecado, ok? É impiedade diante de Deus. É um crime diante de Deus. E devia ser criminalizado pelo Estado, né? Porque o assassinato é crime. Né? Isso fere a imagem natural de Deus no ser humano. Acho que é isto, né, que nós vimos hoje. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Alguns falam, mas não tem uma ordem contra o aborto no Novo Testamento, porque era tão óbvio isso, que Paulo não teve nenhum problema com a igreja, porque ninguém teria coragem de defender esse tipo de coisa. Então vamos orar nesse momento. Também vamos pedir que o Senhor proteja a vida dessas crianças e aquelas que forem assassinadas, eu tenho certeza que a palavra do Senhor se aplica a elas. Deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Deus que é lâmpada, Deus que é guia de instrução para nós, Senhor. Deus, tenha misericórdia dessa sociedade, Senhor. Dessa sociedade ímpia, má, perversa, Senhor, que se joga no lamaçal do pecado, Senhor. Deus, tenha misericórdia, Senhor, dessas famílias, dessas mães e pais que planejam, permitem, executam o assassinato de crianças no ventre, Senhor. Que o Senhor conceda a eles, Senhor, arrependimento pelos seus pecados e fé para que creiam em Jesus como Salvador, para que sejam salvos, pois é a tua vontade que todo ser humano venha à fé salvadora, Senhor. Mas também, Deus, sabemos, com toda a justiça, que aqueles que não se arrependerem vão prestar contas a Ti, Senhor. E vão prestar contas de algo abominável, que é ferir uma vida que é a Tua imagem e semelhança, e ainda uma vida indefesa, Senhor. Também pedimos, Senhor, que aquelas mães, Senhor, que estão, Senhor, em clínicas para abortar ou com esse intento maligno provindo de Satanás, que Teu Espírito Santo possa tocar em seus corações, que a imagem natural, a imagem que elas têm de Deus em seus corações, intrínseco no ser humano, possa alertar em suas consciências de tal gravidade, Senhor, de tal ato abominável, Senhor. E que as comunidades de fé, as igrejas, Senhor, não negociem isso, Pai. Não negociem a vida, Senhor, que é uma dádiva Tua, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a falar com amor,
mas a falar de maneira sóbria e severa, Senhor, sobre este pecado, Senhor. Que não sejamos enganados, Senhor, com essa modernidade, que de moderna não tem nada, pois nasceu lá no Éden com a serpente, Senhor. Que nós sejamos astutos, mas sem sair da simplicidade que há em Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.